Olá pessoal, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 9 do Enem 2009, sendo que a minha referência é a prova azul. Então não saiam daí, fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês irão gostar e irão aprender bastante. Bom, galera, essa é uma questão que fala sobre mudanças climáticas, mais especificamente sobre adaptações de espécies a diferentes ecossistemas. Então vamos ao enunciado da questão. As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos trópicos da América do Sul têm sido bem documentadas por diversos autores, existindo um grande acúmulo de evidências geológicas ou paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas durante o Quaternário nessa região. O Quaternário, para quem não conhece, é o mais novo dos 11 períodos de história da Terra, o qual é caracterizado pelo surgimento, pelo aparecimento da espécie humana. Essas mudanças resultaram em restrição da distribuição das florestas pluviais, com expansões concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo, de hábitats não florestais durante períodos áridos. Áridos, que são os períodos glaciais, né, com baixa disponibilidade ali de água, né, também conhecido como a Era do Gelo. Seguido, né, após esse período, seguiu-se a expansão das florestas pluviais e a restrição das áreas não florestais durante períodos úmidos, também conhecidos como interglaciais. Então, os períodos úmidos são aqueles em que há disponibilidade de água, com um alto índice pluviométrico, certo? Então, o que a questão ela pede da gente? Ela quer que a gente analise, né, durante os períodos glaciais, que é um período árido, né? Período seco. Então, essa questão, gente, ela tem um enunciado aí bastante complicado, né, que exige uma interpretação de texto boa de vocês, então vocês têm que ficar atentos ao texto, ver o que acontece durante o período árido. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos voltar aqui. Essas mudanças resultaram em restrição da distribuição das florestas pluviais. Então, as florestas pluviais, que são as florestas tropicais pluviais, que apresentam uma ocorrência ali grande de chuvas, né? Elas foram restritas durante esse período. Então, durante o período árido, o que aconteceu? Uma restrição das florestas pluviais, ok? E a expansão concomitante, ao mesmo tempo, dos hábitats não florestais. Então, o que aconteceu com os hábitats não florestais nesse período glacial, nesse período árido? Houve uma expansão, né? Uma maior distribuição desses ambientes não florestais. E durante os períodos úmidos, ocorreu o contrário, né? Durante os períodos úmidos, houve o quê? Uma expansão das florestas pluviais e uma restrição dos hábitats não florestais. Então, fiquem atentos a esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, que isso irá facilitar bastante a análise das alternativas. Então, vamos para as alternativas. O que diz a alternativa A aqui? As áreas não florestais, né, durante os períodos glaciais, que são períodos áridos, secos, com baixos índices pluviométricos, o que diz aqui? Que as áreas não florestais ficam restritas? Claro que não, né? Durante os períodos áridos, as áreas não florestais, elas se expandem. Então, a alternativa A, a gente já viu que já começou errado aqui. Elas não ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não florestais a esses ambientes. Muito pelo contrário, né? Essas áreas não florestais, elas se expandem, logo, as espécies adaptadas a essas áreas, elas não têm uma baixa adaptabilidade, e sim uma boa adaptabilidade a esse ambiente, né? A esse clima seco. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessitam de condições semelhantes à dos períodos interglaciais. A gente não pode afirmar isso, a não ser que a gente tenha o perfil genético, né, de todas as espécies que existiam naquele período, a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar
é que a grande parte da diversidade de espécies vegetais que são adaptadas ao ambiente, né, de florestas pluviais, sim, elas são restritas, já que durante os períodos glaciais áridos, né, as espécies adaptadas a esse ambiente, né, de florestas pluviais, como essa área ela é reduzida, ela é restrita, as espécies também serão restritas, né? Nós não teremos uma grande diversidade de espécies adaptadas a esse ambiente, ok? Eu sei que muita gente pode ter se confundido e marcado a alternativa B, tá? Mas a gente não pode afirmar que isso deva ter acontecido, a não ser que a gente tenha o perfil genético, né, de todas as espécies que habitavam ali durante esse período, ok? Então, a alternativa B está incorreta, certo? Vamos para a alternativa C. A vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do Brasil, da qual se expandiu até atingir a atual distribuição. Não, muito pelo contrário. A vegetação comum ao cerrado, o cerrado, ele é um bioma que apresenta clima tropical sazonal. O que isso quer dizer? Que em uma parte do ano nós temos um período seco, né, que é durante o inverno, e uma outra parte do ano nós temos um período úmido, um período chuvoso, que é durante o verão. Logo, a vegetação do cerrado apresenta adaptações ao ambiente seco também. Então, a gente não pode dizer que a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do Brasil. E sim, a gente viu que a vegetação adaptada ao ambiente árido, ela teve uma expansão, certo? Então, a alternativa C também está incorreta. Vamos para a alternativa D. Plantas com adaptações ao clima árido, tem aqui tudo certinho, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição. Com certeza, as plantas que têm adaptações ao clima árido, e durante os períodos glaciais a gente vivia ali um período árido, seco, essas plantas que têm adaptações a esse clima, né, terão uma maior adaptação, né, elas terão uma maior distribuição durante esse período, né. Alguns exemplos de estruturas, né, que reduzem a perda de água, nós temos como exemplo ali a redução das folhas, né, folhas reduzidas ou folhas modificadas em espinhos, porque essas folhas reduzidas, elas apresentam uma menor superfície de contato, né, e a gente reduz a superfície de contato dessas folhas com o ambiente, certo? Reduzindo dessa forma a perda de água. Uma outra estrutura que a gente poderia citar aqui é folhas com cutículas espessas. As cutículas são aqueles revestimentos lipídicos que revestem as folhas das plantas, evitando ali, né, uma maior perda de água. Então, isso seriam adaptações que poderiam ter ajudado essas plantas a se desenvolverem nesse ambiente mais seco, nesse ambiente árido. Então, a alternativa D, com certeza, é a nossa alternativa correta. Certo, gente? Vamos para a alternativa E. Florestas tropicais, como a Amazônia, apresentam distribuição geográfica mais ampla. Não, já está errado aqui essa primeira parte, né? As florestas tropicais são florestas pluviais tropicais, né? A Amazônia é uma floresta pluvial tropical, certo? E a gente viu que esse tipo de floresta, no ambiente árido, não tem uma boa expansão. E sim a gente vê o quê? Uma restrição, né? Uma redução da distribuição de florestas pluviais tropicais, certo? Então, as florestas pluviais, como a da Amazônia, não apresentam distribuição geográfica mais ampla, e sim uma distribuição geográfica mais reduzida no ambiente glacial, no ambiente que é um período caracterizado por um período árido, certo? Uma vez que são densas e diminui a ação da radiação solar sobre o solo e reduz os efeitos da aridez, isso aqui está tudo certinho. Essas informações relacionadas às florestas tropicais, né, como a floresta amazônica, está tudo certo. Só que essas florestas, elas não têm uma distribuição geográfica ampla durante os períodos glaciais, que é um período árido, e sim uma distribuição mais restrita, como o texto coloca aqui para a gente. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa D, de DNA. Então, pessoal, se vocês curtiram essa resolução, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho
para que vocês possam receber as notificações quando eu publicar novos vídeos. E se puderem, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que estão também se preparando para fazer vestibular, para que eu possa continuar gravando mais vídeos, resolvendo mais questões para vocês e para que eu possa também continuar levando educação de qualidade para vocês e de forma totalmente gratuita. Certo, pessoal? Então eu me despeço por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.